Pai, quanto amor podemos enxergar na morte do Teu Filho Jesus. Um Pai, por Sua graça, amor e misericórdia com todos nós, envia ao mundo Seu Filho unigênito, para que nele possamos enxergar como deveríamos estar vivendo a vida neste mundo, cuidando e cultivando de todo o jardim em uma relação diária com o Senhor, aquilo que outrora fora perdida em Adão no Jardim do Éden. E como sacrifício vivo por cada um de nós, Ele levou consigo os pecados daqueles que nele creram. O Senhor deu a vida do Seu Filho Jesus por nós. Por isso, Pai, renascendo em uma nova vida, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, para que o Teu Divino Espírito Santo nos guie, nos dê a direção do caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, sabemos que podemos entender melhor todo o Seu amor voltando às histórias, nas quais desde o início o Senhor já anunciava e nos dava revelações do que aconteceria em Cristo. Isso é fato desde quando o Senhor começa a levantar o Seu povo. E a história de Abraão é um exemplo daquilo que se cumpriria em Cristo. Abraão foi chamado para sacrificar Isaque, que era o filho prometido por Ti. E Pai, olhando para essa história, podemos entender que o Senhor é um Deus de promessas, que cumpre a Sua aliança mesmo quando as coisas parecem impossíveis. E é na impossibilidade de ter filhos na velhice que o Senhor concede Isaque, Abraão e Sara. O Senhor é o Pai que educa o coração dos seus filhos a não criar ídolos. E é pedindo a vida de Isaque que o Senhor faz isso. E é também, Pai, nos ensinando a confiar em Ti e entregar a nossa vida em Ti que o Senhor pediu a vida de Isaque. O Senhor nos faz compreender que é o Senhor quem comanda a nossa vida. Pai, todas as coisas acontecem no Teu tempo. Que possamos, Pai, ter como exemplo para a nossa vida a obediência e a credulidade de Abraão em Ti. E que, entendendo de fato a aliança que o Senhor fez no Antigo Testamento, possamos crer, pela compreensão das Tuas palavras e pela fé, no cumprimento de todas as profecias que acontecem no Novo Testamento, que nos mostra a nova aliança em Cristo Jesus. Como diz a canção, Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões e morreu por mim e por cada irmão que nele crê. Pai, que possamos ter uma relação cada vez mais próxima com o Senhor, para que os nossos olhos se abram para enxergarmos o mundo cada vez mais sobre a Tua perspectiva, que possamos enxergar o mundo da saúde cada vez mais com os Seus olhos e que possamos também reagir com sabedoria e discernimento a cada verdade distorcida e narrativa criada que tem prejudicado a saúde de tantas pessoas nesse mundo, Pai. E dessa forma sermos capazes de dar um passo em direção ao processo de restauração de todas as coisas. É o que te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Se nos episódios anteriores fomos desmontando peça por peça a construção da alimentação moderna, a demonização da gordura, a entrada dos óleos vegetais, a base de carboidratos, a industrialização dos alimentos e o surgimento de cereais, agora chegamos a um ponto em que tudo isso se junta. E quando essas peças se encaixam, o que surge não é apenas um novo padrão alimentar. Surge um ambiente completamente diferente daquele para o qual o corpo humano foi projetado. Quero começar esse episódio com uma pergunta muito direta. Você tem certeza de que sabe o que está comendo? Porque muitas vezes a gente acha que sabe. Olha o rótulo, vê palavras conhecidas, reconhece o nome do produto, mas não entende o que aquilo realmente representa do ponto de vista biológico. E o problema não está apenas no alimento isolado, está na combinação. Está no que acontece quando determinados elementos se encontram dentro do seu organismo, todos os dias, ao longo de anos. Ao longo das últimas décadas, a indústria alimentícia conseguiu desenvolver produtos extremamente palatáveis, altamente agradáveis ao paladar. E isso não aconteceu por acaso. Existe uma engenharia por trás disso. Um bom exemplo disso é o que aconteceu com a queda da indústria do tabaco. Os engenheiros químicos que desenvolviam drogas lícitas prazerosas, viciantes e com um cheiro que não causasse repulsa, migraram para a indústria alimentícia. E se você ainda não percebeu, pão de forma, biscoito, bolo, suco de caixinha, leite, iogurtes industrializados são produtos alimentícios, não são alimentos. Nada disso é natural. Não existe forma de algo natural durar meses na prateleira de um supermercado. E como já vimos, a estratégia de usar termos como rico em fibras, integral e light são propostas de puro marketing, construídas para criar percepção de saúde onde ela não existe.
E nesse momento, estando já no 8º episódio dessa série, você já tem conhecimento e maturidade para entender que nem mesmo o suco de fruta deve ser considerado algo natural no sentido pleno da palavra, porque ele passa por processamento. As estruturas naturais da fruta se perdem e em formato de suco a fruta passa a ter maior capacidade de gerar picos glicêmicos, contribuir para a resistência à insulina e sobrecarregar o fígado. Afinal, além da estrutura ser perdida no processamento, você utiliza uma quantidade grande de fruta muito maior do que comeria in natura. E o suco de caixinha, mesmo sendo feito apenas de fruta, é concentrado, foi pasteurizado, ou seja, aquecido, e por muitas vezes recebe cargas de conservantes e estabilizantes. Ou seja, a grande maioria da população alimenta-se de engenharia química, acreditando fielmente na narrativa do marketing, e não de alimentos verdadeiros. Esses produtos são formulados para atingir pontos específicos de prazer no cérebro, combinando principalmente açúcar e óleos vegetais refinados. E quando você junta essas duas coisas, você cria um estímulo muito mais potente do que qualquer alimento natural isolado. O açúcar por si só já tem impacto significativo sobre a glicemia e sobre a liberação de insulina. Ele também ativa circuitos de recompensa no cérebro, liberando dopamina e gerando sensação de prazer. Quando você associa isso com gorduras refinadas, especialmente ricas em ômega 6, e muitas vezes já oxidadas pelo processamento industrial, você potencializa esse efeito. O resultado é um produto que, além de não alimentar, estimula o consumo repetido, estimula o excesso, estimula a perda de controle. E aqui entra um ponto importante. A maioria das pessoas busca pelo prazer e se deixa levar pelo paladar pensando, mas isso é gostoso. Mas reflito, é certo vender a saúde para satisfazer o seu prazer? É isso que Deus quer que façamos com a vida que Ele nos deu? Eu não estou falando de uma atitude isolada, eu estou falando de uma rotina de vida, algo diário na vida da grande maioria da população. O corpo humano foi projetado para lidar com alimentos naturais, onde nutrientes vêm acompanhados de estruturas celulares, vitaminas e minerais biodisponíveis, e onde o próprio reconhecimento dessa estrutura gera limites físicos de consumo. Você não come dezenas de frutas de uma vez, você não consome o equivalente a várias espigas de milho em poucos segundos. Mas quando esses alimentos são transformados em produtos ultraprocessados, essa barreira natural desaparece. O impacto não é apenas metabólico, ele é também neurológico. Hoje já temos evidências crescentes mostrando a relação entre alimentação e funcionamento cerebral. E isso aparece de forma muito clara quando observamos o aumento de condições como ansiedade, depressão, TDAH, transtorno do espectro autista e doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer. Eu não estou dizendo que essas condições têm uma única causa alimentar, isso seria simplista demais. Mas ignorar o impacto da alimentação nesse contexto é fechar os olhos para uma parte muito importante da equação, conforme diversas pesquisas científicas sérias têm demonstrado. E lembre-se, além dessas estruturas serem prejudiciais à saúde por si só, elas vêm acompanhadas de toxinas como metais pesados, agrotóxicos, pesticidas e fragmentos de insetos. Para você ter uma ideia de que o processamento industrial não garante limpeza do produto, pelo contrário, existe uma organização chamada IDEC, o Instituto de Defesa dos Consumidores, que verificou que os produtos alimentícios com maior concentração de agrotóxicos e metais pesados são exatamente biscoito de água e sal, biscoito maisena e bisnaguinhas, produtos que estão presentes na mesa da grande maioria das famílias brasileiras, especialmente na alimentação de crianças. E vale lembrar o que já mencionamos em episódios anteriores. A Anvisa permite que a cada 50 gramas de farinha de trigo sejam encontrados até 75 fragmentos de insetos visíveis. Essa é a mesma farinha que você compra no supermercado, a mesma farinha que usam em padarias e é a mesma matéria-prima da grande maioria dos produtos alimentícios. Tudo aquilo que está na base da alimentação e faz parte do cotidiano da maioria da população mundial está repleto de contaminantes. E esses processamentos por si só já geram problemas metabólicos significativos. Existe um experimento bastante revelador realizado com animais, onde ratos foram alimentados com uma dieta equivalente em termos proporcionais à alimentação industrializada moderna. O que se observou foi uma perda progressiva de função cognitiva. Esses animais passaram a ter dificuldade em tarefas simples, como, por exemplo, encontrar uma plataforma em um ambiente aquático, algo que normalmente fariam com grande facilidade. Ou seja, a alimentação impactou diretamente a capacidade de processamento e resposta do sistema nervoso,
Quando você traz isso para o ser humano, a preocupação aumenta, porque não estamos falando de um experimento controlado, estamos falando de um padrão alimentar que vem sendo adotado por populações inteiras desde a infância. E isso nos leva a um conceito muito importante, o impacto cumulativo. O que você come hoje não afeta apenas o seu estado atual, afeta o seu futuro, afeta o desenvolvimento do seu organismo ao longo do tempo. E aqui entra o chamado estudo dos 1000 dias, que mostra como o período que vai da gestação até os primeiros anos de vida é crucial para a formação metabólica e neurológica do indivíduo. O que acontece nesse período pode influenciar a saúde décadas depois, especialmente a partir dos 60 anos de idade. E isso se conecta diretamente com a idade de legado. A forma como você alimenta não impacta apenas você, ela impacta a próxima geração. E quando padrões alimentares distorcidos se tornam comuns, o que se transmite não é apenas um hábito, é uma condição. Reflito que esse não é um problema que surgiu por acaso, é uma construção que envolve ciência, economia, cultura e decisões institucionais tomadas ao longo de décadas. E quando você olha para isso à luz das Escrituras, mais uma vez aparece um padrão que a palavra de Deus já havia identificado. Em 1 Coríntios, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Esse texto não está falando diretamente de alimentação, mas traz um princípio que se aplica perfeitamente aqui. A questão não é apenas o que é permitido, é o que convém, é o que edifica, é o que promove vida. Quando você consome algo que altera a sua fisiologia, que interfere no seu comportamento, que gera dependência, que impacta a sua clareza mental, você precisa se perguntar: isso está me servindo ou está me dominando? Em Filipenses, Paulo adverte: muitos vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o ventre e a glória deles está na sua vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Paulo não está falando apenas de gula, está falando de transformar os apetites terrenos em deuses. E a idolatria nasce quando algo criado ocupa o lugar do Criador. Quando o prazer palatável, o hábito cultural, o conforto do que é conhecido passa a ser mais importante do que o cuidado responsável com a vida que Deus nos deu. Estamos diante de uma forma de idolatria que a cultura normalizou tão completamente que a gente raramente passa para reconhecê-la como tal. Depois de entender tudo isso, não dá mais para dizer que é apenas uma questão de gosto. Não dá mais para tratar a alimentação como algo neutro. Não existe impacto, existe consequência, existe caminho sendo construído a partir das escolhas que são feitas todos os dias. E essas escolhas devem estar alinhadas com o propósito que Deus nos deu desde o início: cultivar e guardar o jardim. E nós somos parte desse jardim. E agora chegamos à conexão com o próximo episódio, porque até aqui falamos muito sobre o que você come, mas existe uma pergunta que ainda precisa ser feita: de onde vem aquilo que você come? Porque não adianta apenas mudar o tipo de alimento se a base de produção continua comprometida. No próximo episódio, vamos olhar para o solo. Vamos entender como a forma de produzir alimentos mudou, como a terra foi sendo empobrecida e contaminada, e como isso impacta diretamente a qualidade nutricional daquilo que chega até você. Porque no fim, a saúde não começa no prato, ela começa na terra.